Olá, é um prazer imenso poder falar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Como é bom termos esse espaço, termos o privilégio de levarmos a palavra de Deus viva, poderosa, eficaz, a palavra de Deus que nos alimenta, que nos sustenta. Nós somos plantados junto ao ribeiro. Esse ribeiro é Cristo, esse ribeiro é o Logos, esse ribeiro é a própria palavra de Deus. É da palavra que nós tiramos o vigor, o vigor, o ânimo para frutificarmos em todo o tempo. Eu quero compartilhar com você um pensamento muito importante. Eu quero ler Mateus capítulo 12, a partir do versículo 30, que diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Algumas pessoas perguntam, comentam, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Na verdade, a Bíblia ela não diz que existe um pecado contra o Espírito Santo. Ela diz que existe uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia é uma coisa e pecado é outra coisa. Olha o que o texto diz. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A Bíblia não diz, mas o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, o texto sagrado diz, isto não será perdoado. O que é uma blasfêmia? É uma calúnia, é uma difamação. O que é uma blasfêmia? É quando você diz que aquela pessoa não fará o que ela disse que fará. Isso é uma blasfêmia, isso é uma calúnia. Você chama a pessoa de mentirosa. Você está blasfemando, você está caluniando. Por isso Jesus diz, se alguém proferir alguma palavra contra ele, o Filho do Homem, isso está perdoado. Mas se alguém proferir alguma calúnia, alguma palavra contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Então, primeiro, pecado é uma coisa e blasfêmia é outra, ok? Todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus, todos os pecados, ok? Em Cristo Jesus. Agora, eu posso blasfemar contra o Espírito Santo. E a pergunta então é, o que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? O texto sagrado diz assim, aqui no Evangelho de João: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu, Jesus, vá. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Eu vou rogar ao Pai e o Pai vai enviar o Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Como que o Espírito Santo nos convence do pecado? Ele nos convence do pecado, levando-nos a crer em Jesus. Se eu não creio em Jesus, eu não estou aceitando a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me revela quem é Jesus. E eu digo assim, eu não creio. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu chamo o Espírito Santo de mentiroso, de impostor. Eu estou blasfemando, eu estou injuriando, caluniando o Espírito Santo. Eu estou dizendo que o que o Espírito Santo está dizendo não é verdade. Se eu digo que o Espírito Santo, o que ele está dizendo a respeito de Jesus, que a salvação é em Jesus, e eu não aceito esta mensagem, eu estou blasfemando, injuriando, chamando ele de mentiroso, eu não aceito esta mensagem, eu não creio em Cristo. Se eu não creio em Cristo, eu não sou salvo. Jesus Cristo diz em João 3, quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê não tem a vida eterna. Como é que eu creio em Jesus? Eu creio em Jesus porque o Espírito Santo me convence, ele fala comigo. Agora, quando eu chamo ele de mentiroso, eu não creio na mensagem dele. Por não crer na mensagem dele, eu não creio que Jesus é meu Salvador. Se eu não creio que Jesus é meu Salvador, não tem perdão para mim. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o pecado que não tem perdão. Qual o pecado que não tem perdão? É o pecado que eu rejeito a salvação.
Ninguém vai para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a salvação, rejeitam a obra de Cristo Jesus. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus está em condenação, permanece em condenação. A Bíblia é muito clara a dizer sobre isso. Então, não existe nenhuma confusão sobre pecado contra o Espírito Santo. Primeiro, a Bíblia fala que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí eu e você precisamos entender que injuriar, blasfemar, chamá-lo de mentiroso, é não crer no convencimento, na obra dele que ele faz nas nossas vidas, de nos convencer que a salvação está em Jesus. Se eu não aceito ser convencido, se eu chamo isso de mentira, de falso, não tem como encontrar a salvação. Porque o texto é muito claro. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Qual é o pecado? Não crer em Jesus. Não crer no Salvador. E aí então eu permaneço em condenação. Eu me mantenho em condenação. E aí não há perdão. Porque eu permaneço na condenação. Por isso que eu sempre digo que esse assunto é até simples, é até fácil. Mas, deixa eu abrir aqui um pensamento. Muitas igrejas, muitos movimentos religiosos ao redor da terra usam isso para trazer peso, opressão, condenação sobre as vidas das pessoas. Diz assim, cuidado, você vai pecar contra o Espírito Santo. Né? Isso é pecado contra o Espírito Santo. Aí a pessoa diz, olha, eu cometi um pecado tão grande, tão grave, que não tem mais perdão, porque esse é um pecado contra o Espírito Santo. E aí então, eu não vou procurar Deus, eu não vou procurar a igreja, eu não vou procurar um conselho, eu não vou me aproximar de Deus, porque o pecado que eu cometi é um pecado que não tem perdão. E queridos, e muitos pastores, muitos líderes têm colocado esse peso sobre as pessoas. Peso de ameaça, peso de condenação. Mas a Bíblia Sagrada diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Precisamos entender isso. O pecado é rejeitar a salvação, é rejeitar ser convencido pelo Espírito Santo de que a salvação está em Cristo. Se eu não aceito essa mensagem, se eu não creio nessa mensagem, eu não sou salvo. Eu estou blasfemando contra Ele. Aí eu não sou salvo. Não sendo salvo, eu permaneço em condenação, porque eu não aceito o Salvador, eu não aceito o perdão que Jesus Cristo colocou em minha vida e meu coração. Espero que isso tenha ajudado você, trazido luz à sua mente e ao seu coração. Volte para o Senhor, viva essa vida intensa em Cristo Jesus, viva na liberdade que Cristo Jesus te libertou e vamos viver essa vida feliz sobre a face de toda a terra. Antes de orar por você, eu quero pedir que você mande seu e-mail, como você está recebendo a nossa programação, os nossos estudos, esse tempo de meditação, de reflexão. Isso nos abençoa, isso nos encoraja. Eu quero também sugerir que você acesse e compartilhe facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Manda esse link para um amigo seu. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas consolações do Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque podemos viver essa vida livre. O Teu Espírito nos convenceu de que precisamos crer em Cristo, que a salvação está somente no Teu Filho, Pai. E aceitamos o convencimento, aceitamos a obra do Teu Espírito. Por isso nós somos salvos. Pai, obrigado. Eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, de cada pessoa, Senhor. Alguns que estão passando por lutas e tribulações, nós liberamos uma palavra de vida, de fé, de saúde, de cura, de avanço, de prosperidade, de abundância sobre a vida de cada pessoa. Pai, eu declaro que isto é assim, com gratidão em nome de Cristo Jesus. Amém. É muito bom falar com você. Se Deus permitir, voltaremos então na próxima semana com mais uma programação A Igreja em Sua Casa. Até lá, fique na paz e na graça de Cristo Jesus. Amém.